Se você está aqui nesse vídeo, bem provavelmente você não planeja ter semanas pouco produtivas, mas acaba tendo pela falta de planejamento. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer um planejamento semanal semelhante a este daqui, que vai fazer com que sua semana seja bem mais produtiva a partir de agora. Vamos lá? Olá minha gente, meu nome é Henrique Reis. Nesse vídeo eu quero te ajudar a fazer um planejamento semanal das suas tarefas. Para que você consiga me acompanhar melhor, será interessante que você tenha em mãos uma folha de papel e uma caneta ou um lápis. Mas diante disso, alguém pode se perguntar por que fazer isso em uma folha e não em uma planilha de Excel, por exemplo. Primeiro ponto, economia de tela. Seria maravilhoso se a gente pudesse mexer no WhatsApp em uma folha de papel. Eu acredito que em relação ao WhatsApp a gente ainda não tem essa escolha, mas quanto ao plano semanal a gente tem. Então é uma boa ideia a gente ter uma tela a mais a preço de uma folha de papel. Além disso, se a gente colocar a folha em um local estratégico da nossa casa, não vamos ter a desculpa de que esquecemos de preencher o plano. O terceiro e último ponto tem a ver com o aspecto cognitivo. A gente escreve muito pouco durante o nosso dia, mas digitar a gente está digitando o tempo todo. Então se a gente pega o nosso plano e escreve nele, marca com a caneta, com certeza a gente vai ter mais engajamento e mais atenção no nosso plano semanal. Então para dar início ao nosso plano, vamos pegar uma folha e um papel, vamos desenhar um retângulo, que vai ser a construção do primeiro tópico de 6 que serão referentes às atividades que terão recorrência na nossa semana. O nome da atividade nós colocaremos dentro do retângulo e na parte inferior nós vamos desenhar 7 círculos, cada um será referente a um dia da semana. Eu não vou colocar nome do dia dentro de cada círculo porque o início da semana pode ser definido de acordo com a nossa preferência, mas é importante que seja algo sequencial. Por exemplo, se o primeiro dia da semana for segunda, obviamente o último terá que ser domingo. Agora só mais um círculo. Ok, pronto. Finalizei essa primeira estrutura e agora à direita vou fazer uma segunda igual à primeira. E a ideia não é que o plano fique perfeito, as linhas bem retinhas ou círculos bem redondos. O ideal é que a estrutura seja um lugar para colocar o nome da tarefa e 7 lugares para marcar se a tarefa foi concluída ou não, de acordo com cada dia da semana. Eu estou finalizando essa segunda estrutura e vou desenhar mais 4 dessas para baixo aqui na folha, mas vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito demorado. Certo, agora que nós finalizamos a parte das atividades que vão se repetir durante a nossa semana, vamos montar a estrutura das atividades que não vão se repetir. Essa parte já é bem mais simples, basta desenhar um círculo e uma linha na frente para a gente escrever o nome da tarefa. Ao todo vamos ter 18 tarefas não recorrentes, 9 em cada lado em 2 colunas. Novamente já vou dar uma acelerada aqui no vídeo, enquanto preencho as 2 colunas para a gente não perder muito tempo e a gente já volta com o preenchimento das atividades. Prontinho, pessoal. Esse é o modelo base do nosso plano semanal. Agora vamos dar início ao preenchimento das atividades. Vamos começar pela parte de cima, preenchendo as atividades que se repetem todos os dias da nossa semana. Depois a gente vai para a parte de baixo preencher as que não se repetem. Mas é bom lembrar vocês que as atividades que eu vou preencher aqui são atividades que eu acredito que são relevantes e interessantes para a minha rotina, para o meu dia a dia. Nessa etapa é importante você pensar nas atividades que são mais importantes que você faça todos os dias da sua semana. E de repente, se coincidir com alguma que eu vou preencher aqui, ótimo. Se não, você pensa mais um pouco e tenta lembrar alguma que faz parte da sua rotina. De repente, alguma coisa assim que não é tão comum, bem provavelmente não vai estar na minha lista, porque eu procurei fazer uma lista mais genérica possível. Porém, não deixam de ser atividades que eu realmente costumo colocar na minha rotina, como beber 2,5 litros de água por dia, ler a Bíblia, estudar por 2 horas e também acordar às 6 da manhã. Agora vamos focar na parte de preenchimento das atividades recorrentes. Por exemplo, na atividade de ler 10 páginas por dia, eu vou preencher aqui segunda, terça e quarta. Novamente, aqui eu estou supondo que o primeiro dia da semana é segunda-feira.
E vamos supor que quinta-feira eu fiquei boleirando e dei mole e não li as 10 páginas. Daí se na quinta-feira, no final do dia, eu olhasse para a atividade de ler 10 páginas, o preenchimento estaria dessa forma. Daí é só seguir esse método de preenchimento para todas as outras atividades. E no final do último dia da semana, todo o plano vai estar preenchido. Vamos agora para a segunda metade do plano, as atividades que não são recorrentes. Como o próprio nome já diz, aqui você vai colocar aquelas atividades que você provavelmente só vai fazer uma vez durante a semana. O preenchimento dessas já não é mais da mesma forma que dos de cima, porque essas você vai preencher à medida que você fizer. Ou seja, não necessariamente segunda-feira você vai preencher algum. Agora eu vou dar um pequeno corte no vídeo enquanto eu termino de preencher as atividades não recorrentes, para o vídeo também não ficar muito longo, e já volto. Preenchidas as atividades não recorrentes, você pode perceber que aqui eu procurei colocar aquelas atividades que possivelmente você só vai querer fazer uma vez durante a semana, ou então aquelas atividades que já não são tão difíceis mais para você, como por exemplo, não comer doce durante a semana. Talvez você não ache que isso é muito difícil e não precise colocar ali um acompanhamento dia após dia. Pode colocar um só para a semana inteira. Só que no caso da tarefa não comer doces, eu marquei que eu não consegui ficar a semana inteira sem comer doces. Então, para a próxima semana, é interessante que eu coloque essa tarefa com acompanhamento diário, ou seja, entre as 6 de cima. Antes de exibir como é que fica o plano ao término da semana, eu quero só reforçar a questão do preenchimento das atividades dia após dia. Eu até poderia ter escrito o nome de cada dia da semana dentro das bolinhas que possuem recorrência. Só que eu preferi não fazer isso para que você possa escolher a data que você quer começar, quer dizer, o dia da semana que você quer começar a contabilizar. Então, só para recapitular, se na terça-feira eu acordei às 6 da manhã, logo eu preencho o espaço da terça-feira com uma caneta azul ou então com um OK, caso você não tenha canetas de 2 cores. E se você achar interessante escrever a inicial de cada dia da semana dentro dos círculos que possuem recorrência, ok, fica bacana também. Então, minha gente, finalizado o plano, ao término da semana, ele vai ficar dessa forma. Perceba que eu fui generoso, preenchi bastante círculos de azul e no total deram 9 vermelhos. Isso aí, dos 60, ou seja, 42 recorrentes e 18 não recorrentes, eu marquei que eu realizei 51. Daí em diante, para finalizar, é bom a gente fazer o cálculo do percentual da nossa produtividade da semana. Para fazer isso, a gente pega o total de atividades, que foram 60, pega o número de atividades que a gente finalizou, foram 51, divido as 51 pelas 60, multiplico o valor que eu obtiver por 100, no caso eu obtive 0,85, multiplicado por 100, a produtividade da minha semana foi de 85%. E sendo bem sincero, eu estimo que uma pessoa que não faz planejamento semanal deve ter um desempenho por volta de 30% a 40%. Ou seja, o desempenho de 85% é um desempenho excelente. E você só vai ter dimensão disso quando você fizer seu plano e finalizar a semana toda marcando ele. Porque realizar 85% das coisas que você quer fazer durante a semana não é fácil nem com um plano semanal. Na minha concepção, os desempenhos podem ser analisados dessa forma que aparecem aí agora na tela. Esse foi o conteúdo que eu trouxe sobre planejamento semanal. Se isso te ajudou de alguma forma, por favor, deixa um like aqui no vídeo. Se esse tipo de conteúdo é útil para você, também se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão sair. Meu nome é Henrique Reis, um abraço e até a próxima.